Olá, bem-vinda, bem-vindo ao estudo da Bíblia através da lição da Escola Sabatina. Você que é professor da Escola Sabatina ou que não é e que gosta de estudar a Bíblia, o nosso programa se chama Classe de Professores, mas ele é voltado para todo mundo que gosta de aprender mais sobre a Bíblia, e a gente fica muito feliz que a nossa a audiência tem crescido muito, é por causa de você que tem compartilhado nosso link, que tem apreciado e tem participado conosco aqui desse estudo. Nós estamos já no segundo estudo do livro de Gênesis. Acabamos de estudar no trimestre passado Hebreus e agora estamos estudando Gênesis. E essa semana vamos estudar a semana aqui chamada A Queda. Esse é o nosso assunto. E você sabe, a Bíblia é um livro intrigante e atual, sempre. Por isso ela serve muito para responder às inquietações mais profundas que a gente tem. Vou dar o meu bom dia para o grupo de apoiadores, de ajudadores, aqueles que fazem a lição. Está aqui o Josué. Tudo bom, Josué? Oi, Fernando. Olá, meus queridos amigos, você que nos acompanha. É um prazer novamente estarmos juntos para refletirmos sobre a palavra de Deus que faz tão bem ao nosso coração. Amém. Hélio. Oi, Fernandinho, queridos amigos. Bom ver vocês aqui e bom estarmos juntos para estudar e refletir na palavra de Deus. Um abraço a todos. Valeu, Hélio. E Dermival. Prazer, pastor Fernando, prazer, ouvintes e outros mais, né? Todo mundo que participa. É uma alegria muito grande estar com vocês de novo. E é bom a gente continuar escavando, né? Usando as palavras do pastor Rodrigo, escavando a palavra, porque ali nós temos tesouros preciosos. Maravilha. Nós vamos orar pedindo a direção do Espírito Santo de Deus para iniciarmos o estudo da palavra dele. Feche os olhos. Querido Deus, obrigado por mais essa oportunidade, Senhor, de estudarmos a tua palavra. Pedimos o seu Espírito guiando, dirigindo nossa mente, movendo o nosso coração à ação, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Beleza, o título da lição da semana, como eu falei, é A Queda, e a gente tem a parte de sábado e de domingo que tem como título A Serpente. Demival, vamos começar? Introduz para nós essa lição? Interessante. Gênesis, o livro dos começos, né? Esse livro maravilhoso. Gênesis começa falando acerca da criação deste mundo. Os primeiros 2 capítulos estão relacionados com isso, também estão relacionados com, aí nós temos Deus oferecendo ao homem o descanso do sábado e também formando aí o primeiro casamento, o primeiro casal, a base da família. Está tudo ali em Gênesis 1 e 2. Deus cria. Agora, quando nós chegamos em Gênesis 3, nós temos agora o triste relato da queda do homem. O mundo que era um mundo perfeito. Deus criou, viu que tudo era muito bom, né? Estabeleceu o sábado como um dia de refrigério, de relacionamento com Ele. Estabeleceu o casamento para as relações humanas. Tudo era muito bom. E agora, o mundo que é, o mundo caído. Esse é o triste relato que nós temos aqui em Gênesis capítulo 3. É um relato muito triste, mas em meio a esse relato triste de queda, quando o homem é expulso do jardim, quando as portas da morte, elas agora são oferecidas aos seres humanos, as maldições, nós temos ali uma luz, né? Brilha uma luz. Está no capítulo 3, verso 15. Ali nós temos o Evangelho sendo apresentado a nós, seres humanos, concebido no coração de Deus nos dias da eternidade, como a gente sabe, e a partir de então ele começa a ser oferecido aos seres humanos e finalmente passa a ser conhecido pelos seres humanos, o desdobramento do Evangelho, e conhecido em todo o universo, à medida em que o tempo passa. Gênesis 3,15, que texto extraordinário, né? Nós conhecemos muito bem esse texto. Porém, inimizade entre ti e a mulher,
entre a tua descendência e a sua descendência. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse é o Evangelho. A gente poderia falar uma porção de coisas sobre ele, e durante essa semana de estudos, a gente vai tocar um pouquinho nesses assuntos. Mas aqui nós temos 3 personagens principais: a mulher, a serpente e o descendente. O texto é claro ao falar desse descendente, já indica o texto bíblico aqui, a chegada do descendente, que é identificado na Escritura como sendo o Messias. Mas a gente começa primeiro com um dos personagens. Esse personagem é a serpente, e quando a gente lê o texto sagrado, né, a partir do capítulo 3, a serpente astuta, né, inteligente, enganadora, sem dúvida, aqui nós não temos apenas uma serpente, né, um instrumento usado pelo inimigo, né? É o próprio inimigo, aliás, é o instrumento usado pelo inimigo. Então, não foi um animal, uma serpente mesmo que enganou Eva, mas por trás dessa serpente, usando a serpente, sem dúvida, estava ali o príncipe das trevas, diabo, Satanás. E nós temos aqui alguns textos, né? Lá, o apóstolo Paulo falando, falando da queda, ele diz: a serpente enganou a Eva com astúcia, não é? O livro do Apocalipse, o apóstolo João nos fala aqui que ele é o enganador do mundo, ele é o acusador. Então, aquele animalzinho bonito que estava lá no Jardim do Éden é muito mais do que um animal, é muito mais do que isso. Por trás dele, né, e verdadeiramente está ali usando aquela serpente, o próprio Satanás, o nosso inimigo, o inimigo da humanidade, diabo e Satanás, esse é o nome dele, não é? No Oriente Próximo, a serpente sempre foi utilizada, né, para personificar o poder do mal, não é? O poder do mal. E o diabo, ele, inteligente, se disfarçou através de uma serpente, que era um animal bonito, né? Pela descrição bíblica, era o mais belo, inteligente dos animais, que voava, né? Perdeu as suas asas depois da queda. Então, exatamente para despistar, né, quem está por detrás daquela trama, o inimigo usa essa serpente, né? E, infelizmente, Eva acabou sendo vencida por esse enganador, não é? Por esse enganador. O diabo é um personagem, é uma pessoa, né? É um ser, realmente, é um ser real que está envolvido com as nossas lutas diárias, sem dúvida. Ele é o tentador, ele é aquele que nos leva para o mal, ele é aquele que traz desgraças para toda a humanidade. Infelizmente, esse ser está aí. E ele gosta de usar o nome de Deus, ele gosta de falar sobre Deus. E ele partiu para enganar Eva, partiu das palavras de Deus. É assim que Deus disse, não é? Dissimulado, é assim que Deus disse. Ele coloca dúvida. E a gente pode fazer um paralelo com Jesus, né? Porque quando o diabo se aproxima depois de Jesus, ele diz: se tu és o Filho de Deus. Então, aqui nós temos ele dissimulado, procurando usar as palavras, usar os descaminhos para enganar Adão e Eva. Mas há esperança, não é? Há esperança. O capítulo 3, que é o que abre a lição dessa semana, nos fala de esperança. Existe a vitória sobre essa serpente e ela recebe o golpe na cabeça. Então, não precisamos temer. Amigos, como eu disse assim, afirmei que a Bíblia é um livro atual, ela resolve nossas dúvidas e tal. E, para mim, um dos livros mais lindos, um dos prediletos meus, eu vou dizer que é o predileto, é o Gênesis, né? Justamente por causa dessa complexidade dele. Mas ele também é um livro muito complexo, muito difícil, porque quando você fala numa serpente falante, numa cobra falante,
quando você fala no fruto proibido, no jardim do Éden e tal, as pessoas já não acreditam nisso, né? O que a gente teria para falar a respeito? Nós estamos falando da serpente primeiro, né? De repente um animal, uma serpente que falou com o ser humano, né? Como é que a gente pode falar disso para as gerações de hoje? Fernando, Pois não. um aspecto muito importante para a cosmovisão adventista, ou a cosmovisão adventista, ou seja, a maneira como nós, adventistas do sétimo dia, lemos e vemos a vida, a teologia, as escrituras, se você retirar dessa cosmovisão, dessa janela pela qual nós enxergamos a vida e explicamos a vida, se nós tirarmos os eventos estudados na semana anterior, na lição anterior, que é uma criação literal em 7 dias, e se nós tirarmos, ou se nós transformarmos em mito os eventos desta semana, nós destruímos completamente a teologia adventista e a maneira como nós lemos. A nossa teologia, a nossa visão de vida, inclusive relacionada à salvação, depende da compreensão e da aceitação destes 3 primeiros capítulos. Agora, a sua pergunta, que não está na lição, né, Fernando? É para a gente refletir, muito importante. Como explicar isso? Eu acho, Fernando, que o começo tem um passo anterior, que é a aceitação da Bíblia como autoridade máxima nas questões relacionadas à espiritualidade, à humanidade e à divindade. Se a pessoa não aceita a Bíblia, não tem argumento, Fernando, na minha compreensão. Mas se a pessoa entende e aceita a Bíblia como revelação de Deus para a humanidade, vai ficar mais fácil de explicar. E aí você não precisa encontrar subterfúgios. É como está escrito mesmo, não tem como inventar moda. Então, para mim, a pergunta, a grande questão é um passo anterior. É se a pessoa aceita ou não a autoridade das Escrituras. Não sei o que pensam os meus colegas. Eu entendo bem assim mesmo, Dom Hélio. E não é só esse fato, né, da serpente, você pensar na jumenta de Balaão que fala, né, do peixe que engole Jonas, né? E alguém disse, se você não crer na Bíblia, você não tem base para aceitar essas coisas. Mas quando você crê na Bíblia, se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu uma baleia ou um peixe grande, você também iria acreditar, né? Porque as coisas sobrenaturais que a Bíblia apresenta, elas não é para serem explicadas, é para serem aceitas e cridas, né? E essa é a base mesmo, né? De que a Bíblia, ela revela o grande e poderoso Deus que pode fazer todas as coisas e que essas coisas que a gente não consegue explicar, né? Elas precisam ser aceitas pela fé. Então, essa questão das serpentes estar como um médium, né? Ele se tornar um meio da comunicação de Satanás, isso também acontece nos centros espíritas, né? Em que Satanás se utiliza de pessoas para falar e escrever, né? Em relação a outros personagens antigos. Então, essa questão é difícil mesmo. A questão é a base da fé, assim eu creio. Pastor Fernando, eu ainda Pois não, pode falar. Colocaria alguma coisa, né? Apesar de aquilo que os colegas falaram é perfeito, mas, ao mesmo tempo, em relação à palavra de Deus, a gente possui algumas evidências, né? Por exemplo, a existência do mal, ela é visível, né? Então, quando a gente vai examinar as Escrituras, a gente vê a existência do mal é visível no planeta Terra. A gente vê hoje nessa guerra em que estamos todos inseridos de alguma forma, né? A guerra da Ucrânia e da Rússia. Então, a gente vê a maldade do homem, a violência, isso é o pecado que a Bíblia descreve. Então, a gente percebe que há um poder por detrás agindo, porque a maldade é enorme, em muitos casos ela é assustadora. E nós temos também outras evidências, né? A Bíblia fala de um mundo criado perfeito, então aqui e ali a gente vê as belezas, né? Como dizia o professor Orlando Ritter, saudosa memória, essas belezas que existem no mundo hoje ainda nos reportam
parece que nos reportam a um mundo que era perfeito, que era lá o Jardim do Éden, tanta beleza que ainda existe nesse planeta Terra. Então, dá evidência de que havia, né, um mundo perfeito. São evidências apenas, você precisa crer na palavra, mas não crer de maneira cega. Há evidências, eu apenas coloquei um pouquinho disso. Fernandinho, Legal. Fernandinho, Pois mais uma contribuição. Eu sei que a gente tem que voltar para a sequência da lição, mas sua pergunta foi muito interessante. Outra coisa, Fernando, que a gente tem que colocar na linha do que o Dermival falou, Deus não nos pede ou não nos oferece elementos irrazoáveis para crer. Aparentemente até podem ser, mas eles têm uma razão de ser. E toda abordagem espiritual, ela precisa ser discernida espiritualmente. Eu não posso entrar para uma discussão espiritual com uma mentalidade materializada, porque sem fé eu não consigo agradar a Deus. E como o próprio personagem mencionado pelo pastor Dermival, o professor Lando Ritter, ele dizia, se você fizer uma regressão, no final das contas, você crer na criação, na origem do mal, é um ato de fé. Da mesma maneira como é um ato de fé, você crer numa explosão que trouxe tudo à existência. Então, de uma forma ou de outra, ambas as chamadas teorias, elas possuem evidências e, em último caso, se necessita um passo de fé para aceitar uma ou outra. Eu fico, então, com aquilo que foi revelado por Deus, com as evidências que ele nos dá na palavra e ao longo dos séculos, as profecias de tempo que estão aí para nos fortalecer e animar. Juntando tudo que vocês falaram, essas perguntas elas ficam comigo porque nós estamos em 2022, não é? Só que, apesar de a gente estar em 2022, guerras ainda acontecem, né? Ou seja, o ser humano não evoluiu tanto assim quanto a gente pensa, né? Olhando para as mentes de hoje, a gente pode dizer o seguinte, em primeiro lugar, como já foi dito aí, né? Tudo isso aqui, esses símbolos que estão aqui e as realidades que estão por trás disso aqui, elas são realidades, existem, mas Deus também não pede para a gente aceitar, você tem que ter fé nisso aqui e tal, porque existem muitas evidências, como os colegas disseram aí, né? Muitas evidências, inclusive científicas, né? Quando a gente vai estudar ciência, a gente vai ver que existe uma linha da ciência, inclusive cientistas, né? Só para citar um exemplo de um cientista contemporâneo, por exemplo, o Dr. Francis Collins, né? Que foi o chefe da equipe que mapeou o genoma humano e o DNA. Ele é um camarada que acredita na Bíblia, né? Então, a gente não está falando simplesmente de crer no que não é verdade. Porém, a gente vive também numa sociedade, ou principalmente as gerações mais novas, que também não estão muito apegadas a essa coisa de provar. Lógico, a gente não pode provar que Deus não existe, como não pode provar que Ele existe também. E aí entra o fator fé, que combina muito com a religião, a fé, e que no caso da ciência não combina muito. Então, quando alguém diz assim, mas ou você vai acreditar na criação, quem contesta a Bíblia, né? Ou ou você vai acreditar numa explosão, ou num Deus tão perfeito que surgiu do nada, né? Bom, mas a fé não combina com ciência, né? Então, se eu tenho que exercer fé, eu vou exercer fé naquilo que Deus está mostrando através da sua palavra. Agora, o que Deus pede da gente é um primeiro passo na direção da fé, né? Um passo de fé, dá só um passo. E depois vai ter o outro, e o outro, e o outro. Então eu preciso dar uma chance, entre aspas, porque quem dá a chance é Deus, né? Uma chance para Deus entrar na minha vida e na minha mente. Será mesmo? E Ele promete que à medida que você for entrando, Ele vai abrindo sua mente, e essa experiência sua com Deus é que vai ser marcante e determinante para isso tudo. Bom, vamos seguir. Segunda-feira. Muito, muito legal essa transversalidade que você fez aí, Fernando, que nos permite, a gente tem que refletir mesmo e temos que oferecer respostas para todos os grupos de pessoas. Bom, sobre o fruto, aí então nós temos uma análise mais direta do confronto entre Satanás, que se utilizou da serpente, e Eva. São dois diálogos, né? Dois conjuntos de duas rondas de conversa, né? Na primeira, é interessante que Satanás, utilizando da serpente, ele
ele não agride a Deus, não desmerece a Deus, ele faz uma pergunta: será não foi isso que Deus disse? E Eva, então, ao fazer a resposta, é interessante que ela usa como a gente costuma dizer com as crianças, ela faz uma reprodução de conceito, é o que ela estava acostumada a escutar. E então, quando a mulher volta, quando a serpente volta, ela já volta desmentindo a Deus. Não, vocês não vão morrer. Vocês não vão morrer. E essa questão, ela é o cerne, ela é o centro de todo o diálogo, junto com mais uma outra questão, que era o conhecimento do bem e do mal, que, em última instância, a semelhança com Deus. Então, imortalidade e semelhança com Deus, ou imortalidade e conhecimento do bem e do mal, foram os argumentos que Satanás utilizou para seduzir a Eva. E interessante que o autor, ele tem umas... Eu estou gostando demais desse autor, ele tem um cuidado com o texto, com a origem do texto, com a palavra hebraica, com o significado. Ele se preocupa com detalhes da poesia, da forma poética como o texto apresenta, literal. Então, ele diz que quando Eva ela é seduzida, ela cai na tentação, ela toma o fruto, duas coisas aconteceram. Eu achei isso muito legal. Primeiro, ela já parece que não nota mais a presença de Deus. Deus parece que já não é mais importante para ela. Ela já age como se Deus não existisse. E segundo, ela repete a expressão que Deus usou tantas vezes na criação, era tudo muito bom, e ela disse, vendo a mulher que a fruta era boa para se comer, é como se ela estivesse assumindo o lugar de Deus, o que realmente era a grande tentação por detrás das palavras de Satanás. Eu achei isso muito interessante. O autor depois faz uma análise dizendo que essa busca da imortalidade e da semelhança com Deus invadiu de uma forma direta as antigas religiões egípcia e grega, e também afetou o mundo judaico-cristão. Então, hoje, o que se resume desse fruto, que tão ridicularizado, tão desmerecido por mentes materializadas, e a gente tem que ter cuidado em respeitar a opinião das outras pessoas, mas por detrás disso, como você tão bem colocou, Fernando, o que está por trás disso, né? A realidade por trás daquilo que aparentemente se vê, era o desejo de ser semelhante a Deus no conhecimento do bem e do mal e o prolongamento da vida. São duas evidências que até hoje estão aí presentes na humanidade. Maravilha, Hélio. Obrigado aí pelos comentários. Alguém tem mais algum comentário a respeito da segunda? Pastor Fernando, é interessante como nesse grande conflito entre o bem e o mal, os detalhes, muitas vezes, são importantes, né? Por exemplo, Eva, ela colocou assim, que não podia nem tocar no fruto. Deus não havia falado isso para Eva, Adão e Eva, né? Então, os detalhes. Então, o inimigo, ele é sorrateiro mesmo, astucioso. Ele vai e ele coloca as coisas assim. É verdade que Deus disse que não vai poder comer de nenhum fruto, quer dizer, ele generaliza agora, ele aumenta aquele obstáculo, a proibição divina. Deus havia dito só um fruto, mas o diabo, então, coloca ênfase nisso. E Eva, ao responder, ela dá uma resvalada, né? Por isso que é perigoso a gente querer discutir ou dialogar com o inimigo. Ela resvala e diz, não pode nem tocar. E a serpente ali já até, não, mas estou aqui com o fruto na mão, está tudo certo, né? Quer dizer, o inimigo, ele se aproveita de detalhes para nos enganar, para nos seduzir. Ô, Fernando, há uma discussão, né, para saber que tipo de fruto, né? Qual era a fruta que Eva tomou? E eu acho que eu tenho aqui uma resposta bem plausível para isso. Será que eu posso compartilhar, não? Olha, eu vi um vídeo seu no Instagram que eu tô achando que era jaca, viu? Mas não era jaca, era o coco. Qual? O fruto que Eva tomou era o coco. De onde veio essa? É o único fruto que você pode tomar e comer.
Diz que Eva Tomar e tomou comer. e comeu do fruto, né? Você toma água e come a laminha do coco, né? Isso é Você é muito engraçadinho, Jotinha, muito engraçadinho. Isso é só para descontrair um pouquinho, né? Pessoal, assim, para mim me chama muita atenção que, para mim, o fruto proibido, ele é um grande símbolo do amor de Deus pelo ser humano, né? Porque ele representa a liberdade de escolha, o livre-arbítrio. E Jesus só teve que se oferecer para morrer porque tinha a liberdade de escolha. Deus inseriu isso dentro do escopo do que seria o ser humano, como ele seria criado. Ele seria totalmente livre, até mesmo para não escolher Deus. Por isso é que tinha o fruto proibido. E por que é o amor de Deus? Porque ao Deus escolher colocar lá, e Deus na sua sabedoria sabia o que iria acontecer com o ser humano, embora ele não tenha causado, foi por isso que Jesus teve que se oferecer, porque eles poderiam sempre pensar, não, mas aí Jesus vai se oferecer para morrer, não, então vamos tirar, não tem fruto proibido, fica todo mundo aí assim, autômato, não tem liberdade de escolha e tal, e nem vão saber que eles não têm liberdade de escolha, mas Deus não. Deus ele não vai pelo básico, né? Deus decidiu dar liberdade de escolha. E ele proveu o plano que era para morrer no lugar do homem, para devolver a liberdade de escolha, né, do ser humano. E nós estamos com ela até hoje, né? Ainda livres para escolher a Deus ou não escolher a Deus, né? Então, para mim, esse fruto proibido ele está ligado diretamente com o tamanho do amor de Deus que fez com que ele escolhesse morrer por nós, para nos dar liberdade de escolha. Vamos para a terça-feira, Josué? Vamos para a terça-feira, o título é Escondendo-se de Deus, o texto é de Gênesis 3, de 7 a 13, e eu começo lendo o texto que diz assim, abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Primeira coisa em relação a isso aqui, eles perceberam que estavam nus. E antes, como era a situação deles? Né? Eles estavam vestidos de glória, né? Que refletiam a própria presença de Deus. E quando a gente vai lá para Salmo 104, verso 1 e 2, nós conseguimos entender um pouquinho mais esse assunto, quando diz assim, Senhor, Deus meu, como tu és magnificente. E diz assim, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto, tu estendes o céu como uma cortina. Então, é muito interessante que Adão e Eva, eles estavam cobertos de luz, né? Dessa glória divina, dessa glória da presença de Deus, e quando eles pecam, eles perdem essa glória da presença de Deus. E aqui diz que eles coseram ou fizeram folhas de figueira, né? Fizeram cintas para eles, né? E é interessante que o autor aqui da lição, ele chama a atenção que esse termo de fazer, ele havia sido só aplicado a Deus como Criador. Então, quando diz que eles fazem, né, essa roupa, eles fazem essas cintas para si, né, é como se elas estivessem substituindo ao próprio Deus, né, para cobrir os seus pecados, como se fosse a justiça pela obra, dizendo assim, o Senhor fez tudo até aqui, agora nessa condição de pecado a gente vai se virar sozinho, né? Deixa comigo, né? E aí o texto continua, diz, quando ouviram a voz de Deus que andava no jardim pela viração do dia, eles se esconderam da presença do Senhor Deus, né? E é interessante a gente pensar aqui, né, que Deus ele se fazia presente. Para você se esconder de alguém precisa estar presente. Então, Deus ele vinha para visitá-los todos os dias, para conversar com ele. E aí a gente entende quanto Deus é pessoal, né? Quanto ele se interessava pelos seres humanos. Imagina o grande Criador do céu e da terra, ele se interessar em estar em contato com as suas pequenas criaturas, né? E é muito lindo isso, né? E aí diz que quando eles ouviram a voz de Deus, né, eles se esconderam da presença do Senhor. E aí o Senhor pergunta, onde é que vocês estão? Com certeza eu sabia onde eles estavam, né? Mas essa é uma pergunta justamente para chamar a atenção deles, que eles estavam longe de Deus. E aí eles respondem, ouvimos a sua voz no jardim,
E porque estava nu, tive medo e me escondi. E eu fico pensando assim, por que eles estavam com medo, né? Deus havia se mostrado tão bom, tão amoroso, tão atencioso, tão amigo, tão próximo deles, né? Por que eles tiveram medo de Deus? Isso é por causa do pecado. O pecado agora, ele cria essa barreira, esse distanciamento, ele traz o medo, né? E os levou a se esconderem. Bom, e aí vem esse diálogo com Deus e com ele. Escuta, vocês estão assim porque vocês comeram da árvore. E aí o homem, ele acusa a mulher, disse, pois é, essa mulher que o Senhor me deu, ela deu do fruto e eu comi. Quer dizer, colocando a culpa em Deus. E Deus, então, pergunta para a mulher, e você, o que aconteceu com você? E aí ela responde assim, olha, a serpente me enganou e eu comi. E é interessante que essa palavra enganar vem do hebraico nasha, que significa dar às pessoas falsas esperanças. Eu achei isso muito interessante, porque é exatamente isso que o pecado faz, né? Ele nos engana, ele é uma ilusão, ele dá falsas esperanças, e foi exatamente isso que aconteceu com Eva, né? E também com Adão, que aceitou a proposta de comer o fruto. Bom, fica aqui a aplicação desse momento, né? Que nós precisamos cuidar com as propostas do pecado que criam falsas esperanças e nos iludem e nos seduzem, né? Porque o pecado vai causar medo, o pecado vai causar angústia no coração e o pecado vai nos separar de Deus, né? Então fica aqui essa nossa advertência para a gente cuidar com o pecado que se apresenta, né, de maneira sutil, porque a ideia do pecado, a ideia de Satanás é nos separar de Deus, nos envolver no medo e nos levar para as trevas, longe da luz da presença de Deus. Muito bom. Eu fico aqui pensando, né? Eu fico pensando, por que o ser humano ele valoriza tanto a roupa, né? E a gente vê que, por exemplo, olhando para o mundo da moda, né, certos projetos de roupa que a gente nem entende direito, né, a marca da roupa, quem fez a roupa, o caimento da roupa, e a pessoa ela se projeta, né, é como a roupa projeta a pessoa, né, em certos ambientes exige-se ou espera-se que determinados estilistas tenham feito aquela roupa e tal. Bom, elas custam caríssimas. E aí eu queria fazer uma comparação com o momento em que Moisés encontra Deus lá no Monte Sinai, e Moisés pede para Deus para ver a glória dele. E Deus diz assim, olha, você não vai poder me ver face a face, porque não tem ser humano que possa me ver face a face e permaneça vivo. Mas Deus, ele concede para Moisés, e assim, ele diz que Deus desfila diante dele, Moisés é colocado na fenda da rocha, Deus passa de costas e põe a mão sobre Moisés ainda, né? E aquilo é o suficiente para Moisés sair com o rosto brilhando. Mas a Bíblia diz que Deus fez passar diante de Moisés toda a sua bondade. Moisés pede para ver a glória, mas o texto diz que Deus passou diante de Moisés a sua bondade, o que sugere para mim quase que um sinônimo entre glória e bondade, o amor, né? O amor pleno e perfeito de Deus. Então, jogando isso aqui lá, fazendo essa comparação hermenêutica lá para Gênesis, eu vejo o homem totalmente perfeito no seu amor, na sua bondade, como Deus o criou, pecando, e aí destituído da glória de Deus, como a Bíblia nos fala, né? Ele perde aquela glória, e aí está incluído sim a bondade, o amor perfeito, e ele cobre, ele mesmo se cobre, dá essa solução, né, para o problema dele, em que ele já não ama perfeitamente. A gente vê o casal meio que discutindo ali na frente de Deus, o homem acusando, né, um acusa o outro ali. Então a gente vê que essa bondade realmente saiu do ser humano, e por mais esforço que ele faça de ser bom ou de parecer bom, não adianta.
somente a glória de Deus pode nos cobrir quando nós entregamos a vida para Deus, né? E aí sim a gente vai produzir essa glória que não depende da nossa roupa, não depende de ninguém importante fazer, depende de Deus nos dar, de Deus colocar, de nos revestir dessa imensa glória, né? Alguém quer comentar mais alguma sobre terça ou vamos para a quarta? Vai lá, Hélio. Eu queria fazer um comentário de ênfase na fala do Josué, destacando a pergunta que Deus faz e que Deus fez ali a Adão e Eva: onde estás? Para mim, essas duas palavras com um símbolo aí de interrogação é também o evangelho em miniatura. Então, nós temos nesse capítulo, além de Gênesis 3,15, temos esse 3,9, que nos dá uma lição objetiva da redenção. Deus saindo do seu trono de glória, perdão, Deus saindo do seu trono de glória, vindo colocar-se ao lado da humanidade pecadora. Então, a iniciativa sempre é de Deus, a iniciativa redentiva ou redentora sempre é de Deus. Deus deixa o seu trono, vem até nós e vem nos buscar, vem nos procurar, vem nos redimir. Eu gosto demais de pensar nesse onde estás como uma lição objetiva do plano da redenção. Dom Hélio, aproveitando esse gancho, né? Essa é a primeira pergunta que aparece no Velho Testamento, né? Onde estás? Uhum. E aí a resposta é: está perdido, está longe de Deus, está sem a glória de Deus. E é interessante que a primeira pergunta no Novo Testamento, quando os magos eles veem a luz, eles, através do estudo da palavra, estão entendendo que é o tempo do Messias, vem a primeira pergunta do Novo Testamento em Mateus 2, verso 2. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? É interessante. Uhum. A primeira pergunta se conecta à segunda. Sim. Porque a primeira pergunta diz assim: onde está o homem? Está perdido. E no Novo Testamento, onde está Jesus? Ele veio para buscar o perdido. Né? É muito lindo que Deus, ao mesmo tempo que ele pergunta onde o homem está, que ele sabe que o homem está perdido, ele diz assim: eu vou ao encontro dele para socorrê-lo. Isso é muito lindo, essa conexão do Velho com o Novo Testamento. Né? Sim, Josué, muito bonito mesmo. Amém. Vamos para quarta-feira, Dermival. Estamos aqui de novo com os três personagens. Gênesis 3,15, ele é fundamental. Aliás, a mensagem de Gênesis 3,15, de alguma forma, está lá em Apocalipse também, só que em Apocalipse nós temos o desfecho desse grande conflito entre o bem e o mal, que envolve a serpente, que na verdade é o diabo, é Satanás, envolve a mulher, que representa o povo de Deus, os seguidores da verdade, a igreja, e o descendente, que, sem dúvida, nós sabemos, é Cristo Jesus, o Salvador da humanidade. Então, aí nós temos esse conflito. Eu gosto, pastor Fernando, de sempre pensar nessa evidência, né? A Bíblia é um livro todo ele costurado, né? O começo com o fim. Por toda parte nós temos evidências de um relato que eu diria assim homogêneo, né? A queda de Gênesis, que está lá em Gênesis capítulo 3, ela é apresentada aqui e ali pelos profetas. O inimigo é evidenciado aqui e ali. O próprio Jesus fala do inimigo. Ele diz assim: o inimigo fez isso, né? Lá na parábola. Então, fala-nos do inimigo, e lá em Apocalipse, de novo, fala dos mesmos personagens. Então, a gente vê que existe uma harmonia fantástica na Escritura Sagrada. É mais uma evidência de que a gente pode confiar nesse livro, que foi escrito no período de 1500 anos, mas que é todo ele devidamente costurado, né? Devidamente harmonizado, né? Apesar de um milênio, né? 1 milênio e meio, mais um pouquinho de 1500 anos, a gente tem essa harmonia fantástica. Bom, aqui nós temos, é interessante que em Gênesis capítulo 3, nós temos ali um juízo de investigação. Deus começa a investigar o casal: vem cá, como é que foi isso? Onde é que você estava? O que foi? O que não foi? É um juízo de investigação. Tem gente que fala contra o juízo investigativo, mas o juízo investigativo está aí dentro, quando a gente fala do direito humano,
da lei humana, existe um juízo de investigação. E Deus também, acima de tudo, ele foi o criador disso, ele investiga. E nessa investigação, finalmente, vem agora as consequências. E o único amaldiçoado, o único ser amaldiçoado é a serpente. Na verdade, é o inimigo. É o único amaldiçoado. Ainda bem, né? E aqui nós temos uma reversão, né? Uma reversão da criação, né? Quer dizer, Deus cria a vida, né? As bênçãos, o bem, não é? E agora nós temos o contrário. Agora surge o quê? O juízo traz, de alguma forma, em consequência, a morte. Aqui nós temos o mal, as maldições, mas, ao mesmo tempo, está ali em Gênesis capítulo 3, a esperança de salvação, quando nós temos agora o descendente da mulher que acaba pisando na cabeça da serpente, esmagando a cabeça da serpente. E o apóstolo Paulo, por exemplo, como a gente falou que existe harmonia na Escritura Sagrada, ele nos fala da queda, da astúcia, do engano, e fala também agora de Deus esmagando a serpente, esmagando Satanás, ou dando um fim. Então, a Escritura revela-nos que Deus, ele vai finalmente destruir o originador de todo o mal, de todo o pecado, no universo e no planeta Terra. Eu digo no universo porque Deus é questionado diante de todo o universo em seu amor, em sua justiça, em sua misericórdia, em seus atos. E agora, o seu caráter é vindicado, quando, através do Evangelho, do sacrifício de Cristo, o caráter de Deus é completamente vindicado. E Deus se prova como sendo um Deus de amor e também um Deus de justiça. E aqui nós temos um outro paralelo, né? Vamos colocar um outro paralelo. Lá em Gênesis capítulo 3, nós temos a serpente, a mulher, o descendente, e aqui em Apocalipse também. Nós temos o dragão, que é a serpente, enfurecido, inimigo, né? Contra a mulher, lá no Éden, e agora contra a mulher, o povo de Deus, a igreja de Deus, e uma grande batalha. E a gente diria assim, essa batalha ocorreu durante os milênios, mas ela terá um fim, né? O inimigo será completamente destruído. E nós temos isso lá em Apocalipse, né? A derrota final do inimigo, né? Onde ele e as forças do mal são lançadas no lago de fogo, e o mal, então, é destruído para todo sempre. O inimigo não mais existirá. O mal não mais existirá. Não se levantará, diz o profeta Naum, não se levantará o mal pela segunda vez. Nós temos essa esperança. Em breve nós teremos novos céus e nova terra. O inimigo não mais estará enganando e seduzindo as pessoas, as nações, e não haverá mais morte, haverá vida eterna. Amém. Algum comentário? Vamos para a quinta? Vamos para a quinta. Então vamos lá. Se de um lado, o Dermival comentou sobre o destino da serpente, que foi amaldiçoada, na sequência do texto, onde Deus vai falar para Adão e Eva, para o homem e a mulher, a única parte que é mencionada como sendo amaldiçoada é a terra. Mas nem o homem, nem a mulher foram amaldiçoados. As consequências das escolhas de Adão e Eva foram consequências naturais dessa escolha, muito, muito evidentemente por aquilo que você comentou, Fernando. Eu gostei muito de você ter dito feito a ênfase sobre a questão da liberdade. Eu tenho falado muitas vezes e pensado nisso, que antes de nos oferecer a salvação, Jesus nos ofereceu liberdade de novo, porque sem liberdade eu não poderia escolher salvação. E a consequência dessa escolha equivocada de Adão e Eva, ela se demonstra aqui em duas etapas. Primeiramente, quando Deus se dirige à mulher, ele o faz na sequência das palavras que ele disse para a serpente. E elas estão interligadas. E se alguém imaginar, e eu às vezes equivocadamente não tinha, cheguei a pensar
ou entender que a dor do parto era uma maldição, mas hoje está claro que não é. E o autor mencionou um texto que eu nunca havia prestado atenção, não sei se os colegas tinham observado isso, que é 1 Timóteo 2, 14 e 15, que diz assim: e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, amor e santificação, bem, incluindo bom senso. Olha que interessante. A maternidade é uma bênção. E este descendente que viria para esmagar a cabeça da mulher, da serpente, nasceria da mulher. Então, a gravidez, a dificuldade para ter filhos, não é uma maldição, era de fato uma bênção que Deus estava dando a Adão e Eva por meio de sua esposa, de quem nasceria o descendente. Tanto é que eles imaginaram que os filhos fossem esses descendentes. Primeiro Caim, depois Abel, e finalmente, quando ocorre a tragédia, eles imaginavam isso para Sete, como se fosse ele o descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Então, muito interessante. A terra amaldiçoada era simplesmente porque foi dela que Adão foi tomado, segundo aqui o autor da lição. E Deus jamais imporia qualquer maldição para o ser humano, que dele não procede maldição. Deus não queria que eles conhecessem o mal, mas uma vez, não para privá-los de alguma coisa boa, como hoje Deus não nos priva de nada que é bom, mas uma vez que eles tiveram acesso e conhecimento àquilo que era mal, Deus, como um pai amoroso, buscou todos os meios para livrar o máximo possível os seus filhos das consequências deste mal. Isso é muito significativo, eu gostei muito destas percepções que o autor coloca. E, finalmente, ele menciona que é significativo que, contra a perspectiva desesperada da morte, Adão tenha se voltado para a mulher, em quem viu esperança de vida por meio do parto. Olha que coisa interessante. Então, Deus não deixou o ser humano no desespero, não deixou o ser humano no vazio. Deus tinha um plano e esse plano se materializou. E Gênesis 3:15 pode ser, e Gênesis 3, e especialmente 3:15, pode ser um capítulo triste, medonho, mas o 3:9 e o 3:15 nos trazem esperança, nos trazem alegria, nos trazem o desejo de viver o sonho de Deus para nós quando ele se manifestar na glória da sua majestade e restaurar este universo perdido. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Eu tenho aqui um comentário. Eu queria destacar, então, já que vocês destacaram 2 pontos como sendo evangelho, né? Demival destacou o primeiro, Hélio destacou o segundo, eu queria destacar o terceiro aqui dentro de Gênesis 3, que é o Gênesis 3:21, quando diz assim: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Aqui aparece o cordeiro que morre para dar o seu sangue como representação. A partir daí, o cordeiro passa a ser o evangelho do Antigo Testamento, né? Então, eu queria pontuar esse terceiro ponto que, para mim, representa o evangelho aí do Antigo Testamento. Vamos levar os 3? Demival, o primeiro que você colocou? Gênesis 3:15, foi esse, né? Na introdução. Não entendi Isso. direito. Depois, Hélio, onde estás? O 3:9, onde estás? E eu queria destacar o 3:21 também, o cordeiro. Acho que esses 3 aspectos de Gênesis 3, eles mostram para a gente, eles resumem esse evangelho e dão para o antediluviano, ou para desde Adão e Eva, desde a criação, dão para eles a primeira verdade presente, a primeira porção da verdade presente. Verdade presente é o seguinte, né? Deus tem uma verdade só, mas que ele vai revelando aos poucos, à medida em que o planeta e o mundo vai se desenvolvendo, né? Então, lá naquele iniciozinho, a primeira porção da verdade que Deus revela aqui
é essa, a verdade presente para aquele tempo, o Evangelho do Antigo Testamento. Maravilha, vamos finalizar a nossa lição. Eu gostaria de pedir para vocês assim vocês três que fizessem uma, duas frases aí que marcam ou destacam aquilo que vocês aprenderam ou veem da lição. Vamos começar lá de cima. Josué, pode começar com você? Quando eu olho para esse assunto da queda, eu penso no mentor do mal, que é o diabo e Satanás. Ele não nos ama, ele não tem respeito por nós, ele não tem nenhuma afeição por nós, não tem nenhum plano de felicidade para a gente. E constantemente a ideia do inimigo é matar, roubar e destruir, não é verdade? E é tão incrível como é que nós, sabendo de tudo isso, nós damos ouvidos à voz dele. Então, esse pecado que está dentro de nós, que se une ao chamado do inimigo, ele é uma coisa que a gente não consegue explicar. Por outro lado, nós temos um Deus que nos ama, que nos respeita, que quer ver o nosso bem, que tem um plano de felicidade para nós e que nós, muitas vezes, não ouvimos a voz de Deus nos chamando, né? Oferecendo para nós esse plano de redenção para onde o pecado nos leva. Então, a minha fala aqui nesse momento é que a gente peça a Deus o discernimento para a gente perceber as sutilezas do engano do mal, nos dando falsas esperanças. E que essa sensibilidade abra os nossos olhos e coração para saber quem Deus é, o que Ele pretende conosco, e Ele nos dê a capacidade e o poder para aceitar e seguir os seus caminhos. Amém. Maravilha, Hélio. Fernando, eu penso que se de um lado Gênesis 3 é o retrato da miséria humana, o fundo do poço da humanidade, bem no seu começo, é também um registro do resgate, da redenção da humanidade. Então, ao mesmo tempo, você tem num único capítulo a desgraça, a queda, o afastamento, as consequências, mas tem também a mão estendida, tem os braços estendidos, tem a busca de Deus, tem a promessa do descendente, tem o cordeiro. Então, é um capítulo de ambiguidades paradoxais que nos mostram o pior do homem e o melhor de Deus. Amém. Demival. Eu me junto aos colegas apenas destacando o seguinte: a gente vê aqui a iniciativa divina. Deus vai atrás do homem. Todo dia Deus se encontrava com o casal. E ao chegar ao ponto de encontro, Deus então vê que ali não estão Adão e Eva, e ele faz a pergunta. Quer dizer, Deus não precisava dessa pergunta para saber onde estavam Adão e Eva, mas ele faz uma pergunta: onde estás? Que, na verdade, significa o seguinte: Deus está tomando a iniciativa de ir atrás do homem para salvar o homem. O tempo todo, essa iniciativa eu acho fantástica. E agora, em Gênesis 3,15, nós temos algo interessante. Deus diz assim: eu porei inimizade. A gente conhece isso. Ou seja, o homem tornou-se escravo, amigo, submetido ao mal, ao pecado. E Deus, então, estabelece aqui uma promessa: eu vou colocar inimizade. A gente sabe que o inimigo naquela hora, o diabo naquela hora, ficou assim: como assim? O que vai acontecer? A inimizade que Deus estabelece entre o homem e o pecado, essa inimizade, ela é sobrenatural. É a graça de Deus que nos vem através de Cristo Jesus, para colocar inimizade, repulsa ao pecado, repulsa ao mal, onde naturalmente existe amizade. Então, que Deus maravilhoso é esse que, assim que o homem se enrola, se atrapalha, se mete em encrenca, Deus já traz o remédio, já traz a solução. Adão, se aquieta, se acalma. Eu tenho salvação para você. Venha comigo, aceite o plano que eu tenho. Amém. Queridos, muito obrigado aí pela participação de vocês, pela sua participação nesse estudo. Nós vamos fazer oração já, mas você que é professor de escola sabatina, permanece aí com as instruções do pastor César Reis, que vai passar instruções para os professores, tá bom? Eu vou convidar
o Josué, por favor, que ore conosco para a gente encerrar esse estudo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela revelação da Tua palavra. Quando a gente vê esse relato de Gênesis 3, como foi dito aqui, a gente se entristece bastante por causa da entrada do pecado. E somos avisados do que o inimigo quer fazer com a gente. Mas agradecemos porque a redenção vem através de Jesus. Ao mesmo tempo que a queda, Deus estende a mão para nos levantar através de Jesus, e nós queremos agradecer. E queremos pedir que o Senhor coloque dentro de nós essa inimizade contra o mal, contra o pecado, e coloque dentro de nós o teu grande amor e o teu poder para resistir ao mal. E que em breve possamos ter a oportunidade de abraçar o Senhor Jesus e agradecer-lhe pela redenção que ele proveu através da sua própria vida. Obrigado, amém, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus amoroso e porque o Senhor abre diante de nós uma possibilidade de vida eterna através de Jesus Cristo, e nós queremos agradecer isso. E é em nome de Cristo que nós fazemos essa oração, agradecidos. Amém. 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 Obrigado, amigos. Obrigado pela participação de vocês. Nos vemos aí daqui a pouco numa próxima lição. E obrigado a você também. Permaneça o pastor César Reis. Deus abençoe a todos. Olá, irmão. Olá, irmã. Mais uma vez, sejam bem-vindos aqui ao nosso encontro semanal. Acabamos de estudar a lição da Escola Sabatina durante essa semana e agora você está aqui comigo para receber algumas orientações, para termos aqui algumas dicas de como agilizar melhor, com mais dinamismo, a Escola Sabatina. Quero falar para você, diretor e diretora da Escola Sabatina, que continue promovendo aqui a lição da Escola Sabatina. Nós estamos no começo desse trimestre, desse novo trimestre, no segundo trimestre de 2022, e o estudo, a pauta que vamos estudar, o assunto é sobre o livro de Gênesis, as origens, o começo, e é importante nós dedicarmos tempo para aprender a respeito deste assunto que é de muita importância, porque daqui parte a nossa cosmovisão, a visão que nós temos da Terra, a visão que nós temos com respeito ao Criador, tá bom? Eu quero deixar algumas dicas para vocês, vocês que são líderes da Escola Sabatina, e a você, professor e professora que está me ouvindo aqui, deixar pelo menos algumas informações que podem te ajudar aí no exercer da sua tarefa como líder aí da Escola Sabatina, né? Eu quero deixar uma dica prática para você. Tipo assim, que todos os membros da igreja, todos os membros que compõem a secretaria da igreja, eles devem ser matriculados na Escola Sabatina. Especialmente e preferencialmente, todos eles estarem matriculados. E você sabe, nós temos um hábito de fazer a chamada sempre no começo do estudo da Escola Sabatina, ali no começo da Escola Sabatina. Minha sugestão agora, inicial, é que você faça essa chamada, quem sabe se você fizer no final, porque dá tempo de todos chegarem. Agora, recentemente eu estive numa igreja, uma boa igreja aqui da nossa associação, aqui na região central de São Paulo, e começamos a Escola Sabatina ali, estudando a lição, e os irmãos foram chegando, alguns se atrasaram por alguma razão muito justificável, e eles chegaram ali, e aí eles não puderam fazer parte da chamada. Então é importante, primeiro, que todos estejam cadastrados. Então você, diretor, e você, professor, tenha essa preocupação para que todo membro da Escola Sabatina esteja ali cadastrado, ou todo membro da igreja esteja cadastrado na Escola Sabatina. Isso é importante porque ele tem que fazer parte, isso dá compromisso, isso dá responsabilidade, dá motivação para que ele esteja presente ali. E segundo, que a chamada deveria ser sempre no final da Escola Sabatina. No final ali da lição, você gastar um tempinho. Eu sei que isso pode gerar uma nova dinâmica, mas seria importante porque você vai fazer com que as informações sejam informações mais reais, informações mais claras, porque alguns acabam chegando após já fazer aquela chamada. E uma outra dica que eu deixo para você, uma outra informação, é que você, líder da Escola Sabatina, e você, professor e professora, motive para que todo ancião da igreja, seja um professor ou um vice-professor da classe da Escola Sabatina. Por quê? Porque ele é líder da igreja. Se você que está me ouvindo aí, você que está assistindo aí agora, se você é ancião da igreja ou anciã da igreja,
é importante que você seja professor da escola sabatina ou um vice-professor, esteja ali atuando, envolvido, porque vocês são líderes da igreja, e isso é importante para que os nossos irmãos e irmãs também olhem para você como um bom exemplo, tá bom? Então você como diretor, você como diretora, você como professor e professora, se na sua igreja existe alguém aí que não é professor ou vice-professor, que é ancião ou anciã da igreja, desafie ele, o envolva nessa tarefa também de ser um professor, um ensinador da palavra de Deus, tá bom? Ficam aí essas duas dicas. Primeira que todos os membros da igreja que estão no cadastro da igreja, que sejam membros da escola sabatina, e segundo, que todo ancião ou anciã participe como professor ou como vice-professor da escola sabatina, tá bom? Esse é meu conselho para você hoje. Espero que você tenha tido aí uma semana abençoada, que esses dias sejam felizes para você. E nos encontramos aqui na próxima semana para trazer mais algumas informações para vocês com respeito ao bom andamento da escola sabatina, tá bem? Deus te abençoe, Deus te guarde e um forte abraço para você aí.